Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Bendito Corte, carnes selecionadas e tudo o que você precisa para o seu churrasco. Avenida Robert Koch, 981, telefone 3334-4000, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, sexta-feira, 22 de setembro de 2023, dia da nossa enciclopédia bíblica. Então já vai compartilhando com seus amigos, parentes, todo mundo ligado no conhecimento da palavra de Deus. Hoje vamos começar a falar do tema das núpcias e dos casamentos, como era o costume, quais eram as regras. O tema hoje está interessantíssimo. Deixe também seu comentário, o que você está achando. Sua participação é muito importante. Mas antes, quero mandar aquele super abraço para o Frederico Gazola, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Todos os dias pego uma carona com ele, aí através do Evangelho do Dia. Grande abraço para você, viu? As núpcias e o casamento. Bom, segundo o famoso código do rei Hammurabi, da Babilônia, estamos falando aí de aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, este código estabelecia o seguinte: primeiro, um homem não devia tomar uma segunda esposa, a não ser que a primeira fosse estéril. O marido podia ter uma mulher de segundo grau, uma espécie de amante, ou uma mulher podia lhe dar uma moça escrava para ter filhos por meio dela. E os filhos da moça escrava não podiam jamais ser expulsos. E se a gente observa a história de Abraão, por exemplo, descobrimos que ele também observava esses costumes, Por isso ele ficou tão chateado quando Sara instituiu que ele expulsasse a escrava Agar e o seu filho, como está narrado lá em Gênesis, capítulo 16, e também no capítulo 21. Mais para frente, no tempo de Jacó e Esaú, as normas eram mais brandas e se podia ter mais de uma mulher. Já no tempo dos juízes e dos reis, podia ter tantas quantas o marido pudesse sustentar. Mas ter muitas mulheres podia trazer grandes problemas. Claro que uma delas era a favorita. Em Deuteronômio 21, por exemplo, relata um pouco destes problemas. Semana que vem vamos conhecer um pouco mais sobre este assunto, como era no Novo Testamento. Então fique ligado, compartilhe, deixe o seu comentário. Como eu já disse, o seu comentário e a sua participação são importantes. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Derramai, Senhor, sobre o povo suplicante a abundância da vossa graça, para que, seguindo os vossos mandamentos, receba estímulo e ajuda na vida presente e felicidade sem fim na pátria futura. Amém. Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje dá continuidade ao episódio de ontem, que falou da atitude surpreendente de Jesus para com as mulheres, quando defendeu a mulher conhecida na cidade como pecadora,
contra as críticas de um fariseu. Agora, no início do capítulo 8, Lucas descreve Jesus passando pelas aldeias e cidades da Galileia. A novidade é que ele não só estava acompanhado por seus discípulos, mas também por suas discípulas. Numa única frase, Lucas descreve a situação. Jesus vai a todos os lugares, nas aldeias e cidades da Galileia, anunciando a boa nova do reino de Deus, e os 12 estão sempre com ele. A expressão seguir Jesus, Marcos capítulo 1, capítulo 15, indica a condição característica do discípulo que segue o mestre, 24 horas por dia, procurando imitar o seu exemplo e participar também do seu destino. O que surpreende é que ao lado dos homens haja também mulheres, juntamente com Jesus. Lucas coloca lado a lado seus discípulos e as suas discípulas, porque todos seguem Jesus. Lucas também preservou o nome, de algumas dessas discípulas. Maria Madalena, que é da cidade de Magdala, ela foi curada por 7 demônios. Joana, a esposa de Cusa, que era procurador de Herodes Antipas, que foi governador da Galileia, e também Susana e várias outras mulheres, com certeza. Elas servem Jesus com os bens que possuíam. Jesus permite que um grupo de mulheres o siga. Lucas 8, 23, Marcos 15. O Evangelho de Marcos, falando das mulheres no momento da morte de Jesus, nos traz a seguinte informação. Havia também algumas mulheres que observavam de longe, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José e Salomé, que o seguiu e o serviu quando ele ainda estava na Galileia, e muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Marcos 15. Marcos destaca a atitude delas com 3 palavras, o seguir, o servir e o subir a Jerusalém. Os primeiros cristãos não conseguiam fazer uma lista dessas discípulas que seguiam Jesus, como fizeram os 12 discípulos. Mas nas páginas do Evangelho de Lucas aparecem o nome de 7 discípulas, pelo menos. Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, Susana, Lucas capítulo 8, Marta e Maria, Lucas capítulo 10, Maria mãe de Tiago, Lucas 24, e Ana, a profetisa, Lucas capítulo 2, de 84 anos. O número 84 é 12 vezes 7, ou seja, a idade perfeita, plena. O Evangelho de Lucas sempre foi considerado o Evangelho das mulheres. Na verdade, Lucas é o evangelista que apresenta maior número de episódios em que destaca a relação de Jesus com as mulheres. A novidade não está apenas na presença das mulheres ao redor de Jesus, mas também e sobretudo na atitude de Jesus em relação a elas. Jesus as toca e deixa-se tocar por elas sem medo de se contaminar. Lucas 7, 8. Ao contrário dos mestres da época, Jesus aceita seguidoras e discípulas. A força libertadora de Deus que atua em Jesus faz com que a mulher se levante e assuma a sua dignidade. Lucas 13. Jesus é sensível ao sofrimento da viúva e se compadece da sua dor. Lucas 7. O trabalho da mulher na preparação dos alimentos é considerado por Jesus como um sinal do reino. Também Lucas 13. A viúva persistente que luta pelos seus direitos é considerada um modelo de oração. Lucas 18. E a viúva pobre que partilha com os outros o pouco que tem é modelo de dedicação e doação. Lucas 21. Numa época em que o testemunho das mulheres não era aceito como algo válido, Jesus acolhe as mulheres e as considera testemunhas de sua morte. Lucas 23, da sua sepultura e da sua ressurreição. Lucas 24. Muito obrigado a todas as mulheres que trabalham em nossas comunidades, nas pastorais, na evangelização e em tantas outras frentes em que a palavra é anunciada. Seguindo as mulheres do Evangelho, todas vocês compõem uma bela procissão que se estende pelos séculos e chega aos nossos dias. Graças a Deus. Hoje a igreja celebra São Maurício e companheiros mártires, soldados de Deus. Maurício, Exupério, Cândido, Vítor, Inocêncio, Vital e
tantos outros, eram oficiais e soldados do exército que foi encarregado em 287 de reprimir a revolta dos Bagaudas. Bagauda vem da palavra céltica bagad, que significa multidão. Tratava-se, com efeito, de uma multidão de aldeões, pastores e escravos que se revoltaram contra os seus senhores em certas partes da Gália, ameaçando a dominação romana. Foi Maximiano Hércules quem recebeu ordens de Diocleciano para sufocar essa insurreição. Depois de atravessar os Alpes, interrompeu a marcha na Suíça a fim de dar descanso de 3 dias às tropas. A guarda avançada acampou em Agaúno, a cerca de 15 milhas do lago de Genebra. Era esta guarda que pertenciam Maurício e seus companheiros. Formavam um destacamento constituído inteiramente por cristãos, tirados, ao que parece, dos exércitos egípcios, que guardavam habitualmente as fronteiras meridionais da Tebaida, daí o nome que lhes deram de Legião Tebana. Antes de entrar em combate, Maximiano Hércules deu ordens para que todas as tropas se concentrassem em Octódore, a fim de sacrificarem os deuses e prestarem juramento. Com a Legião Tebana, se recusou a tomar parte nessa cerimônia. Somos seus soldados, mas também servos de Deus, disseram eles. Foram dizimados por ordem do comandante. Não tendo este castigo alterado as posições dos soldados, Maximiano mandou dizimá-los pela segunda vez. Os sobreviventes, porém, não deram mostras de se quererem acomodar aos desejos do comandante e por isso foram todos passados pelas armas. O campo ficou forrado de sangue e cadáveres. Naquele lugar e naquela época, foi erguida uma igreja em honra e culto a esses santos mártires do cristianismo, encontrada somente por volta do ano 1893. A maioria das relíquias dos corpos dos soldados cristãos da Legião Tebaica atualmente é venerada no convento de São Maurício de Agaúno, na região de Valese, atual Suíça. Especialmente no dia 22 de setembro, determinado pelo calendário oficial da Igreja de Roma, nós celebramos estes grandes santos e corajosos da Igreja. Ao pelotão de soldados que deram testemunho da verdade e da verdadeira luta, sede auxílio no tempo de guerra e de combate da fé. Intercedei para que, se necessário, saibamos dar a nossa vida em favor de Cristo e da Igreja, fiel à vontade divina. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.